pedir para o Levi vir para cá. Da experiência da igreja de Canudos, para mim, particularmente, foi muito interessante. Eu tive pontos assim, confortáveis, alguns pouquíssimos pontos desconfortáveis, mas eu confesso que algumas coisas assim nos marcaram muito e eu aprendi a amar aquelas pessoas. E também confesso, de público, que aprendi a amar a uns mais do que aos outros. Então, tem um grupo que às vezes está perto, né? Então, eu tenho uma admiração grande pelo pastor Gerson, pelo caráter dele, pelo Eliette, então eu gosto demais deles, né? Eu não escondo. Raimundo e Maria José, estou dando alguns exemplos, né? Ranilson, não escondo, vocês já viram que o Ranilson, quando entrou aqui, a gente fez festa para ele, né? Então, realmente, a gente gosta. E tem um outro casal que é Levi e Jéssica, né? Então, eu gosto muito do Levi, mesmo, né? Então, assim, não consigo largar o Levi, estou falando assim, não é para te constranger, não, mas assim, ele sabe que se ele vacilar, eu acerto ele, né? Acerto o Ranilson. Claro que a gente não vai de maneira nenhuma, né? Mas, assim, eu quero dizer para o Levi que, assim, ele é muito bem-vindo, meu coração se alegrou muito. Essa semana a gente ia se encontrar com o Raimundo e Maria José, eles sempre convidam para alguma coisa, e não, vamos lá, que a gente gosta deles. Quando eu vi, estava essa turma toda lá, eu digo, puxa, aí quando eu vi, Levi, algum momento apareceu uma disponibilidade. Eu digo, Levi, tu está disponível domingo à noite na igreja? Então, já convidei ele para pregar, para ministrar. Então, eu quero dizer para vocês que o Levi assim, é uma pessoa que nós amamos muito, ele, a Jéssica e a bebezinha. E quero dizer para o Levi e para a Jéssica que estão em casa mesmo, sintam-se em casa, né? Tenho certeza que as pessoas que já te conhecem, ela tem esse mesmo sentimento, né? E quem não te conhece, a partir de hoje vai quando te olhar, vai dizer, aquele é o Levi ali, o PF encheu a bola dele, não, mas o cara é muito legal mesmo. E é legal mesmo, o Levi é, cara, sensacional. Então, eu queria orar pelo Levi, Deus, em nome de Jesus, aqui o teu varão, eu te peço que tu uses o Levi. Tu tens usado, Senhor, de uma forma sábia, né? E teu filho tem sido gracioso a todos os nossos ouvidos e nossos olhos. Nós te pedimos em nome de Jesus que essa noite não seja diferente. Que tu possas usá-lo com simplicidade, com poder e unção, e que os nossos corações e as nossas mentes estejam prontas para receber a tua palavra. Oramos a ti, Senhor, crendo que vamos receber em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Para nós é motivo de grande alegria, muitíssima alegria estar aqui neste lugar, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Todas as palavras ditas pelo pastor Felipe são recíprocas da nossa família. Nós amamos vocês, não esquecemos nunca do legado que foi deixado por todos os amados ali na Francisco Monteiro, e somos muito gratos a Deus por todas as experiências que desfrutamos juntos, e não é só dele essas palavras, né? Do pastor Felipe, são nossas também. Amém, queridos? A paz do Senhor. Eu quero só quebrar um pouquinho o protocolo. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu queria de antemão pedir, desculpa se eu vou ser um pouco indelicado, mas todos os irmãos que estão ali atrás, envolvidos com inscrição, com qualquer coisa, eu pediria que se somasse a multidão aqui, que o que nós vamos fazer agora nada mais é do que adorar ao Senhor. Você não veio aqui para assistir um pregador pregar, você não veio aqui para bater o ponto, você não veio aqui cumprir um ritual semanal. Você veio aqui para dedicar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, como você nunca adorou ao Senhor. Eu convido você a adorar o Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, ó Pai, para te dedicar o nosso louvor. Ó Deus querido, que nós possamos nos achar dignos perante a tua face, não só agora, mas em todos os momentos
que erguermos nossas vozes e fizermos algo, Senhor, que vá ao encontro de te adorar, ao encontro, Senhor, ó Deus, da tua face. Por isso, Pai, nos ajuda cada dia a sermos adoradores verdadeiros do teu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Só tu és o rei, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, formado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia! A tua igreja te adora. Ó Senhor, tu te faz presente neste lugar. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, porque tu és santo, tu és poderoso. Não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Aleluia! A tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Louve ao Senhor, queridos. Os povos se curvam, as bocas se abrem. Aleluia! Não perca esse momento, adore ao Senhor. Derrame o seu coração, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Não cesse de louvar. Teu reino é sempre. O teu reino, Senhor, é eterno para todo sempre, Pai. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu é que nos conduz, Senhor. A tua igreja te adora. Recebe a adoração do teu povo, Senhor, porque tu és digno de toda honra, todo louvor. Em nome de Jesus. Ore comigo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Recebe a nossa adoração, Senhor. Oh, Deus querido, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão por tudo que tu és, Senhor. Não por aquilo que tu pode nos dar, Senhor, mas pela tua infinita bondade, misericórdia,
justiça, igualdade. Senhor, que nós possamos a cada dia ser dignos de estarmos na Tua presença, santos e irrepreensíveis, Pai. Nos ajuda, Pai, nós dependemos tanto de Ti, nós precisamos tanto de Ti. A Tua igreja Te adora, Senhor, mas ela precisa cada dia mais das Tuas misericórdias, para não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nos últimos meses, o Senhor tem nos confrontado duramente com relação a um tema que eu já compartilhei com alguns amados, alguns amigos, inclusive até mesmo desta congregação. E desde o ano passado, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esse tema. Quero dizer que eu não combinei nada com o pastor Felipe. É a jesuicidência. Ele falou aqui ainda há pouco sobre discipulado, e é isso que eu vou falar. Deus tem sido muito rígido comigo com esse tema. Eu vou lhe resumir basicamente o que Deus fez para que eu estivesse falando isso aqui para você agora. Eu estava orando, estava meditando, e desde, na verdade, na virada de 2017 para 2018, alguns amados sabem disso, eu tinha um pedido para o Senhor. Eu disse: Senhor, eu quero a partir de 2018 fazer algo mais efetivo para o engrandecimento do Teu reino aqui na terra. Eu não quero estar fazendo 1000 coisas e 2 delas só serem verdadeiramente essenciais para o Teu reino. E ao longo de todo o ano, o Senhor falando e o Senhor nos admoestando na sua palavra. E agora, nos últimos meses, o Senhor me fez a seguinte pergunta, e eu quero juntamente com você fazer essa reflexão. A ordem que Jesus nos deu, qual foi? Ide, fazei. Essa foi a última ordem dele. Lá em Mateus capítulo 28, eu já aproveito para que você abra a sua Bíblia. Esse versículo, querido, tem que estar massificado em você. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. E ao longo de todo esse ano eu me perguntei: Senhor, qual foi a ordem que Tu me deste? Tu me deste a ordem de ser ministro de louvor na tua casa, tocar teclado, contrabaixo quando o Ricardo faltar, violão quando o Gesiel não aparecer, bateria quando o Júlio estiver viajando e o André ocupado lá com as filhinhas dele, né, a família dele. Foi para isso. Eu não estou desmerecendo, querido. Entenda isso. Mas Deus nos deu uma ordem. E uma pergunta assim me desmantelou todo. Deus perguntou para mim assim: eu não vou dizer nem desde quando tu nasceu, desde quando tu és crente aqui na Francisco Monteiro. Mas olha, Levi, para os teus últimos 5 anos, quantos discípulos você fez? Se fosse com laranja, eu sabia responder, Senhor, mas discípulo eu não sei.
2 laranjas menos uma é uma, isso eu sei. Mas discípulo é uma coisa que eu, infelizmente, não pratiquei muito. Me perdoe. Olha o que diz lá Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas foram últimas palavras de Jesus, praticamente, do Evangelho de Mateus. Então, querido, está claro que Deus, através de Jesus Cristo, não nos mandou fazer outra coisa senão discípulos. Outra reflexão que o Senhor me fez ver foi me colocar na posição do jovem mancebo. Vocês lembram dessa história? O jovem mancebo chegou na frente de Jesus e ele perguntou. E o jovem mancebo era posudo, né? Como é que eu faço, Jesus, para herdar o reino dos céus? Ama a Deus sobre todas as coisas. Isso aí é fichinha. Já faço muito tempo. Ama o teu próximo. Eu vivo dando comida aí na ação social da igreja. Que é isso? Fichinha para mim, Jesus. Manda outro. Honra teu pai e tua mãe. Isso aí também faço isso tranquilo. Vende todos os seus bens e dá aos pobres. Se a gente for começar a meditar, queridos, às vezes, muitos amados estão nessa condição. Eles vão para a igreja, eles têm uma vida religiosamente perfeita, mas o seu tesouro está em algo que não é o celestial. Queridos, Jesus nos mandou fazer discípulos. E não é discípulos igual a mim. Porque veja que Paulo fala sobre isso, ele diz assim: sede meus imitadores. Ele para aí, não é isso? Fale igualzinho a mim, faça igual muitos aí que falam igualzinho o pastor maior da igreja, né? Todos parecem que querem imitar. Não é isso que Jesus mandou fazer. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de... O referencial não é Paulo. É quem? Eu devo levar outras pessoas a serem parecidas com... Não comigo, porque eu sou falho. E sabe o que nos aperfeiçoa na vida cristã? Deus é muito sábio, queridos. Porque talvez, assim como eu, tem muitos aqui que têm 30, 40, 50 anos de crente. E às vezes eu me comparo igual o motorista experiente na rua. Vocês já viram essa história? Como é o motorista que se diz experiente aí na rua? Geralmente é o mais imprudente. Não, isso eu já sei. Eu corto aqui caminho porque eu já sei. Preciso ir no caminho de todos. Eu sou bom. E a gente tem que ter o mesmo zelo para não cair neste abismo como os cristãos há muito tempo servindo ao Senhor. Nós não podemos ser negligentes e imprudentes. É como se, queridos, Jesus tivesse ensinado os seus discípulos. Isso é muito interessante. Parece que assim, Jesus gastou 3 anos, gastou não, né? Investiu 3 anos naqueles 12 homens para falar essa frase ao final. É como se tudo que Jesus tivesse feito se resumisse a essa frase. Depois de passar tudo que ele passou, absolutamente tudo, ele chega com eles e diz: olha, em resumo, de todos esses 3 anos que passamos juntos, de todos os aconselhamentos que eu dei para vocês, de todos os ensinamentos, de todo o compartilhar, de toda a comunhão, de tudo aquilo que nós vivemos juntos, vão e façam discípulos. Você já conhece a Cristo.
Você já anda com Ele há muito tempo. Agora falta você fazer esse passo. Queridos, nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar este mandamento. E nem podemos fazer de qualquer maneira. O Senhor não nos mandou juntar para fazermos reuniões. Jesus não nos chamou para isso. E tenha muito cuidado ao interpretar isso que eu estou dizendo. Eu vou falar muitas coisas aqui que nós fazemos, mas que não é o problema você fazer. O problema é o que está na essência daquilo que você está fazendo. Comece a refletir comigo. Será que o que eu estou fazendo hoje para o Senhor está realmente pautado na essência fundamental do Evangelho de Cristo? Ou estou fazendo isso por qualquer outro motivo? Vou dar só um exemplo. Se você faz alguma coisa na igreja ou fora dela, endereçado ao Senhor, com medo de ir para o inferno, você está perdido, querido. Se a sua motivação de fazer as coisas do Senhor é não ser levado ao lamaçal de fogo, você está perdido, porque não foi para isso que Jesus chamou. Jesus não quer nenhum medroso. Ele quer um pecador arrependido, que reconhece que lá no mundo não há nada comparado a estar com Ele. O mundo está perdido. O mundo ele está totalmente sem rumo. E nós que temos o Senhor, nós temos um sentido para viver. Nós temos um motor capaz de suplantar todas essas coisas que nós vemos no mundo. As reuniões, elas são muito importantes, como nós estamos fazendo aqui, assim como curar enfermo. Os sermões têm também o seu lugar e certamente eles devem ser respeitados, devem ser feitos com zelo, com dedicação. Cantar e louvar ao Senhor é muito importante. Contudo, é fundamental que façamos discípulos. É fundamental que você entenda que não é bom que nós vivamos num amontoado de atividades sem conexão, sem propósito e sem um valor eterno. Na verdade, tudo isso que nós fazemos deve ser a forma de agradecermos pela razão essencial que nos faz estarmos aqui. Nesse final de ano eu viajei a serviço, passei 30 dias em Brasília. Lá a gente estava hospedado em um hotel, em um kitnet. E um dos colegas de trabalho, ele foi evangélico, se desviou, passou muito tempo fora da igreja, agora está voltando. Só que é engraçado que toda vez que a gente conversa, ou alguém conversa com ele sobre religião, ele diz assim: eu sou um evangélico não praticante. Aí eu me assustei, disse: espera aí, já existe isso? Pensei que só era a Jennifer que existia, agora tem até evangélico não praticante. Não, aí é demais. Eu disse: me define isso aí, então, já que tu está dizendo. Não, eu sou evangélico, mas não sou congregado de uma igreja. Tá, vamos lá. Vou partir do teu pensamento, né? Tá, você não se congrega. E como é que você faz assim? Como é que você cultua? Não, eu cultuo em casa, e ficou enrolando, porque não cultua, né? Não cultua, no final das contas. Aí eu comecei a me preocupar: o Senhor, evangélico não praticante, isso é muito pesado para mim. Católico não praticante a gente já conhece, tem inúmeros aí. Mas as igrejas estão criando, por incrível que pareça, evangélicos não praticantes. Aí eu comecei a meditar. Porque na maioria das igrejas, eu creio que aqui não é assim, o culto de Santa Ceia é o mais lotado.
Sabe por quê? Deus me fez ver. Tem muito evangélico não praticante na ceia. Desculpa, querido, mas se você vê hoje é porque... Amém. Você que está na internet, mas eu não posso deixar de falar a verdade. A gente está criando rituais, tal como outros fazem por aí. E a gente cumprindo esses rituais, estou salvo. Não é assim que funciona. É igual a história do crente de banco. Não, Deus não me chamou para fazer coisa, não, né? Eu sou crente de banco. Fui consagrado. Quando eu aceitei a Jesus, já veio uma unção especial sobre a minha vida e disse: eis o teu lugar, é aqui no banco. É teu, esse lugar é teu, não sai daqui. É totalmente teu. Querido, esqueça isso. Você foi chamado para fazer discípulo. Mas o mais interessante é porque só faz discípulo. Sou professor de geografia. Se eu estiver lá na faculdade dando aula para alunos de geografia, antes de ser professor de geografia, eu tive que ser aluno de geografia. Para poder dar aula de geografia para alguém, para que essa pessoa lá no futuro seja professor de geografia de outras, e assim sucessivamente. Para ser discípulo, para fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Aí vem uma pergunta que Jesus me fez também. Tá, eu preciso ser discípulo. E como é que eu sou discípulo? Só obedecendo a Bíblia? O jovem mancebo fez isso. Renunciando a tudo que tenho. Tudo que eu acho que eu tenho, né? Porque nada é meu. Eu tenho que renunciar a tudo. Não estou dizendo para você chegar amanhã no seu trabalho, pedir demissão e ficar 24 horas aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu estou dizendo que o seu coração não pode estar lá. Tem que estar no reino, tem que estar no evangelho, tem que estar na expansão do nome do Senhor aqui na terra. Tem que estar de alguma forma envolvido com a grandeza do evangelho, para que ele possa ser cada dia mais expandido a todo e qualquer lugar. Querido, um discípulo nada mais é do que alguém que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda. Vou repetir. O discípulo nada mais é do que todo aquele que crê em tudo aquilo que Cristo disse, como também faz tudo aquilo que Cristo manda. E se ele nos mandou fazer discípulo, nós precisamos fazer discípulos. Não existe, querido, ninguém que seja convertido e não seja discípulo. Você sabia disso? Não existe. No contexto bíblico, qualquer contexto que você possa pensar do reino de Deus, alguém que se converteu verdadeiramente ao Evangelho, ele automaticamente é um discípulo. E Jesus me fez refletir outra coisa. Para que eu possa ser discípulo, alguém precisa me discipular. Foi assim com os apóstolos. Eu não sou diferente. Você e eu precisamos de pessoas que nos confrontem. Você sabia disso? Você precisa ser honesto com você. Você precisa escolher alguém de confiança e com temor de Deus, com idoneidade moral e espiritual, para você chegar lá com ela e dizer: querido, eu preciso abrir meu coração com você. Isso vai de qualquer um, do adolescente, vou colocar criança, do adolescente ao adulto, à plena idade. Eu digo mais, pastor Felipe precisa de um discipulador. Quem crê nisso? Ele precisa. Ele é um homem, tal como qualquer um de nós somos. Às vezes comete equívoco. E ele também necessita de alguém
que confronte ele. Você precisa também. Essa ideia de que o pastor Felipe deve discipular todo mundo é coisa da nossa cabeça, é coisa da nossa cultura evangélica brasileira. Jesus não nos mandou fazer isso. Jesus nos mandou conhecer a Cristo e repartir isso com outras pessoas. Aí vem um grande desafio de ser discípulo do Senhor. Primeiro, você precisa ser humilde. Você precisa ter um coração ensinável. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Vou falar uma aqui. Se alguém chega comigo e diz assim: Levi, eu quero me divorciar da minha esposa, o que eu tenho que falar para ele? Faça isso e você está contrariando totalmente o que a Bíblia diz. E outra coisa, Deus ama o casamento. Porque no céu vai acontecer o quê? Um divórcio, é isso que vai acontecer lá no céu? Não. Vai acontecer um casamento. Então você precisa, às vezes, de alguém que chega contigo. Não, você não vai fazer isso, não. Porque tem gente que vai justamente à procura do oposto. Vai mesmo. Não te merece, não. Tu é bom. Tu é bonito. Tu é charmosa. Sei que tu viu nele. Vai tarde. Pense nisso. Tem tantos trilhões aí no mundo. Isso é o conselho de quem não é discípulo. Quem é discípulo vai lhe confrontar conforme a Bíblia. A Bíblia diz que o divórcio só existiu por causa do homem, porque Deus nunca pensou nisso. Eu não quero aqui, obviamente, ficar falando do seu passado, o que você fez atrás. Não estou falando disso, por favor. Eu estou falando do que a Bíblia diz. E a gente precisa pautar a nossa vida pela palavra. Queridos, como eu disse, quem é convertido é um discípulo. E automaticamente, se você é um discípulo, você deve observar a ordenança de fazer outros discípulos. E aí eu quero conversar com você sobre a diferença entre um discípulo e um religioso. O Senhor me fez refletir sobre isso. Vou falar algumas coisas que acontecem com o discípulo e o que acontece com o religioso. Você não precisa apontar para você mesmo, nem para o irmão que está do seu lado, nesse momento. Tá? Mas é assim. Características de um discípulo e de um religioso. Tá? Quando eu falar aqui, não levante a mão, por favor. Não precisa. Tá? Nem para discípulo e muito menos para religioso. Um discípulo, querido, ele tem Deus como centro da sua vida. O seu principal desejo é agradar a Deus. E o seu próprio prazer estar em segundo lugar. Mateus 6,33, salvo engano, diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. O discípulo ele tem isso na mente. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas de alguma forma isso tem que glorificar a Deus. Não sei como, cosmovisão, eu não sei como, mas de alguma forma isso tem que se encaixar com o propósito eterno de Deus na minha vida. O propósito eterno de Deus, querido, está lá em Romanos 8, 38 e 39. Vou ler aqui rapidinho para você, porque é um texto também que você deve deixar gravado no seu coração. Romanos, capítulo 8, versículos 38
Já, né? Deixa eu só me situar aqui. Romanos 8. Aleluia. Meu Deus. Romanos. Abre-te. Não, não é essa a referência, queridos, me perdoe. É a referência que fala o seguinte. Depois vocês me ajudem a achar. Eu estou confundindo com esse texto. E o principal propósito eterno do Senhor é uma família de muitos filhos, à imagem e semelhança do primogênito. Talvez eu estou errando só o capítulo aqui, mas assim que eu puder, eu vou corrigir para você. Mas o mais importante é isso. Nós temos um irmão primogênito em que todos devem ser iguais a ele. Então, tudo que você faz na sua vida tem que estar ligado com esse propósito. Ser parecido com Cristo. Amém? Queridos, um discípulo renuncia a tudo o que tem. O religioso, ele renuncia apenas aquilo que é fácil. Aquilo que é fácil ele renunciar. Outra coisa que o religioso faz em contraponto ao discípulo é o seguinte: o religioso é o centro da sua vida. Ele só vai a Deus para ser feliz. Deus está ali para servi-lo. Ele ainda tem o eu sob o comando de sua vida. Vocês já ouviram muitas histórias de pessoas que conhecem a Cristo, vivem uma vida totalmente desgarrada do Senhor e numa necessidade extrema onde ele não consegue resolver, ele vai a Cristo. Às vezes Deus, por misericórdia, até resolve o problema dele e ele se torna um homem cheio. É verdade, é 28, né? Poxa, esse irmão, eu coloquei 30 e 38, oh Jesus, alterei 10 versículos para frente. Mas é aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Que bênção. Obrigado, meu querido. Querido, outra marca de um discípulo é: ele passou pela porta estreita e anda no caminho apertado com alegria. O religioso, sabe o que ele faz? Ele anda num caminho mais ou menos, é médio. Não é nem apertado, nem muito largo como o mundo anda. É um morno. Ou seja, ele é justamente aquele que sempre busca os atalhos. Ele não está com a mente voltada para sofrer, se possível, se preciso for, pelo Evangelho de Cristo. Talvez ele fique como Pedro antes da sua real conversão. Pedro andou com Jesus ao longo de 3 anos. E lá, quando Jesus estava sendo preso, o que acontece? Alguém olha para Pedro e diz: rapaz, aquele cara é parecido com Jesus. Ei, te vi. Tu não é amiguinho de Jesus, não? Pedro faz do quê 3 vezes? Talvez Pedro estivesse nessa condição religiosa. Não, não dá. Eu amo Jesus, mas não dá para dizer que eu sou amigo dele, não. Nessa hora que não. O verdadeiro discípulo, ele se pauta pela verdade, ele, custe o que custar, ele serve a Cristo. Queridos,
O verdadeiro discípulo, ele deseja guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Versículo 20, lá de Mateus 28, a gente acabou de ler no início. E aqui o termo guardar é muito mais do que saber, queridos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ensinei ou que vos ordenei, não é pegar e guardar. Esse termo usado na palavra, ele tem um sentido de praticar. Não é apenas saber. O religioso, ele quer apenas saber das coisas de Deus, mas ele não quer praticar, ou seja, guardar para a sua vida prática, para a sua vida cotidiana. O discípulo, ele pratica a palavra de Cristo. Olha que João 8:31 fala. João 8:31. 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente, meus discípulos. Se você se permanecer na palavra. Se você não negocia a sua vida com a palavra. Se você não vive de acordo com os seus achismos. Não, eu acho que Jesus não quis dizer isso. Para se encaixar em uma realidade que você pensa ser a correta. É a palavra. É a palavra que importa. Dura, rígida, mas é ela que importa. Queridos, o discípulo, ele ama aos seus irmãos como Cristo o ama, o amou. Ele tem um relacionamento sólido e profundo com a igreja. Quando eu digo igreja, eu falo igreja com I maiúsculo, a igreja de Cristo. Porque aqui está uma parte da igreja com I maiúsculo que está espalhada por toda a terra. Amém? O discípulo, ele tem comunhão com esse corpo. O religioso, ele tem um relacionamento e um compromisso superficial. É o irmão Cometa Halley. Não é o Harley ali, por favor. É o Cometa Halley. Você tinha até esquecido na sua mente aquela imagem. De repente ele aparece. Meu Deus. A comunhão dele é... Eu não estou falando que ele é assíduo nos eventos da igreja. Entenda isso. Porque tem gente que trabalha, por exemplo, que não pode estar aqui. É outra coisa. Estou falando que tem comunhão. Em qualquer lugar que ele chega, ele é reconhecido, ele ama o seu irmão, ele abraça, ele está junto. Se preciso for, ele faz qualquer coisa para o engrandecimento do reino ser feito de alguma forma. Ele se preocupa com as coisas do reino de Deus e com os seus irmãos. Não tem uma relação meramente superficial. Queridos, um discípulo, ele se submete a Deus e às autoridades delegadas por Deus. E aí nós temos várias referências, não vai dar tempo de ler. Romanos 13, de 1 a 2, Efésios 5, 21 e Hebreus 13, 17. Ele não decide tudo sozinho. Ele busca conselho e depende dos irmãos. Você busca conselho quando tem algo para decidir. Eu não digo que horas você vai acordar, se você vai tomar café ou Nescau, mingau, não é isso. Quando você tem uma decisão muito importante para fazer, você pede conselhos, você é humilde para chegar com alguém mais experiente e dizer, o que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Você é humilde a esse ponto? Aí eu vou ser um pouco mais profundo. Você pelo menos conversa com a sua esposa sobre decisões que inclusive afetam toda a sua família? Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo.
O religioso, ele diz que obedece a Deus e não a homens. Por isso que ele não ouve o conselho dos homens. Parece que lá na Bíblia do religioso está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de homem algum na face da terra. Mas não é isso que está escrito, né? O conselho dos ímpios é justamente aqueles que não estão dentro do padrão bíblico. Mas aqueles que estão dentro do padrão bíblico, ouça conselho, querido. Seja humilde para reconhecer onde você pode falhar. Onde você falha, onde eu falho. Ele não vive na prática do pecado, o discípulo. Já o religioso vive embaraçado com o pecado, desculpando-se de que a carne é fraca. Tem muitos amados aí que dizem: viu, eu já me converti de tudo, menos de um pecado de estimação que eu tenho aí. Esse eu não consigo, não. Sabe por quê? Porque a carne é fraca, já diz a Bíblia. Eu estou pautado na Bíblia, a carne é fraca, por isso que eu caio lá sempre. Você não se converteu, querido. Você não é capaz de renunciar a isso. Você precisa se consertar. Eu não estou falando nada para que você saia daqui constrangido, pelo amor de Deus. Porque essa palavra talvez nem seja tão dura para você quanto tem sido para mim. Porque em muitos deste quadro de religioso eu me encaixava. Eu até hoje me encaixo. E eu tenho buscado no Senhor mudar de lado. Isso é difícil, querido. Isso é uma constante. Mas nós precisamos dar os passos. Já estou finalizando, queridos. O discípulo, ele anda na luz. Ele confessa os seus pecados, não somente a Deus, mas também aos irmãos que andam com ele. A sua vida é transparente. Levi está dizendo então que toda vez que eu pecar, eu devo confessar a Deus e aos meus irmãos. Vamos para a Bíblia. Não é o achismo do Levi, tá? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns, diz aí só a Deus, e orai uns pelos, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Tem gente que gosta só da parte B do versículo, né? Mas se esquece da parte A, que é muito interessante. Quando fala que a oração do justo pode muito seus efeitos, é no contexto de confissão de pecados. Sabe por que Tiago escreve isso com tanta facilidade? A gente às vezes fica um pouco... sei não, acho que o Tiago está exagerando aí. Porque na cabeça de Tiago, todo mundo tinha um discipulador. Por isso que é fácil ele dizer: confesse os seus pecados uns para os outros. De preferência para aquele que direto ou indiretamente foi atingido. Por mais que você ache que não, mas vai lá e confessa. Mas se possível, tenha sempre alguém, um referencial de Deus na sua vida, para que você confesse esse pecado e deixe. O religioso, sabe o que ele faz? Ele não confessa os seus pecados aos homens e declara que se Deus já perdoou, ele não precisa dar satisfação a mais ninguém. Aí tem gente assim: olha, isso é comigo e Deus. Eu já pedi perdão para ele, então pronto. Para que eu vou ter que ficar falando para as pessoas o meu pecado? Nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Para finalizar, amados, o discípulo do Senhor, ele serve a Deus, entende o seu chamado e está totalmente envolvido com o serviço ao Senhor. Ele converter-se, é igual a consagrar-se a Deus. Por isso, ele se dedica ao Senhor.
O religioso, sabe o que ele faz? Ele assiste às reuniões, crê que só alguns cristãos têm um chamado e devem trabalhar para Deus e pensam algum dia consagrar-se mais ao Senhor. Ah, não, quem foi chamado para fazer discípulo foi o Cacheado, não fui eu, não. Cacheado tem todo um perfil, né, de discipulador, legal, eu não tenho. Tem inveja de vez em quando, Cacheado, mas esse negócio de discipular, fazer discípulo, líder de núcleo, isso aqui não é para mim, não. O negócio está no banco aí, sentado, louvando a Deus, levantando a mão. Não dá mais para você confiar nisso. Não dá mais para você viver essa vida. O Senhor está voltando e você vai ficar para trás, querido. Nesse período, queridos, uma das coisas que o Senhor fez eu refletir, isso foi a mais dura reflexão que eu tive. Sabe o que Deus fez eu ver? Eu chegando lá no céu. Qual o seu nome? Márcio Levi Barbosa dos Santos. Me conhece. Não é possível. Não. Tá, mas deixa eu ver aqui. Ah, sim. O que tu fizeste? Ah, eu cantei, glorifiquei, preguei, ensinei, participei de ECC, né? Fazia um monte de coisa lá na igreja. Só vi, você não precisa estar falando aqui, senhor. Isso aí é fé, né? Fez, né? Tá. E o que eu te mandei fazer? Mandou pregar, né? Mas eu pregava. Fazia discípulo. Não diretamente, né? Mas indiretamente acabei fazendo, né, Jesus? Poxa, dá um desconto aí que eu trabalhava demais lá para ti. Estou falando num tom de brincadeira, mas é triste. Se algum de nós, e eu espero que nenhum de nós cheguemos lá e ele olhe para nós e disse: o que você fez para mim é nada. O que você acha que você fez muito, para mim não simboliza quase nada. Porque o seu coração não estava totalmente dedicado a mim. Estava interessado em algum efeito, ou até mesmo naquilo que eu poderia te dar, ou te dei. Você me adorava por causa de uma casa, você me adorava por causa de um carro, você me adorava por um sucesso profissional. Mas verdadeiramente o teu coração não estava focado em mim, alicerçado em mim, essencialmente em mim, pensando verdadeiramente em mim. Queridos, eu queria só terminar com este versículo. O reino de Deus, o reino dos céus, Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, ele é isso, queridos. Você é capaz hoje de renunciar a tudo que você já construiu. Eu não estou dizendo para você fazer isso, eu estou dizendo e eu estou lhe perguntando, você é capaz? É diferente. De abandonar tudo por causa de Jesus, por amor a Jesus e por amor à expansão do Evangelho de Cristo aqui na terra. Faça essa reflexão. E eu quero que a partir de agora, estamos no início do ano, você comece a brotar no seu coração uma ordem. E nem que eu tenha que repetir aqui 1000 vezes hoje para você, mas eu faria isso se fosse necessário. Mas eu quero que essa pequena palavra brote no seu coração, tal como me martela dia após dia. Cacheado, ide fazer discípulo. Kelson, ide fazer discípulo. Rosiel, ide fazer discípulos. Luiz,
ide fazei discípulos. Mário, ide fazei discípulos. João, Maria, André, Tiago, Jonatas, Larissas, ide, façam discípulos. Gilberto, ide, faz discípulos. Serginho, ide, fazei discípulos. Eu não me cansaria de passar aqui e falar o nome de cada um de vocês. Eu me lembrei de alguns. Mas é o que o Senhor nos manda fazer, queridos. Não é nada além disso. O resto é consequência disso. Todo o resto que você faz deve ser consequência dessa ordem. Eu faço discípulos. E a minha forma de agradecer ao Senhor, porque Ele me despertou para esta realidade, é louvando a Ele, é glorificando a Ele, é me esforçando para fazer algo para o seu reino crescer. Mas eu não perco a minha essência. A essência do Evangelho. Reconhecer que você é pecador, que depende de um Salvador, que veio ao mundo livrar o mundo do pecado. Esse é o principal motivo da sua existência. Mas o principal motivo da sua caminhada com Cristo deve ser, o seu motor cristão deve ser fazer discípulos, não como você, mas como Cristo. Se você acha isso muito difícil, querido, comece na sua casa. Deus lhe deu, para quem é pai, para quem é mãe, pelo menos um aprendiz de discípulo para ser feito. Os seus filhos. Seja discípulo e discipule sua casa. Se você acha muito difícil chegar com alguém e ensiná-las sobre Jesus e viver com ela e conduzindo-as até o céu, porque essa é a função do discipulador, faça isso na sua casa. Você já vai estar fazendo um grande trabalho para o reino do Senhor. Mas nunca se esqueça disso, queridos. Façam discípulos. Façam discípulos. Esse é o grande desafio da igreja atual. Não é se encher, não é se inchar, não é ter mega templos, não é ser a igreja mais que cresce em maior número, no maior tempo, no menor tempo possível. Este não é o desafio da igreja. Nós não estamos num campo de batalha para ver quantos mais a gente vai agregar a este lugar. Não é isso. Nós precisamos nos preocupar com a qualidade com que a gente oferece para essas pessoas. Toda a igreja deve estar preocupada com o crescimento, mas em primeiro lugar com a qualidade desse crescimento. Não adianta só crescer. Eu sempre digo isso e eu fico muito triste porque isso acontece na maioria das igrejas. Se eu bater uma foto hoje de muitas igrejas, está acontecendo cultos em vários locais hoje. Você bate uma foto hoje de várias igrejas por aí. Creio que essa não é assim. Depois de 5 anos você bate a mesma foto, no mesmo ponto. Parece que é outra igreja. E o que aconteceu com todos aqueles que estavam há 5 anos atrás? Uns foram realmente, foram para outras denominações, se mudaram, tiveram que sair, mas muitos se perderam. Porque a igreja muitas vezes está preocupada em chamar, mas não se preocupa no permanecer. E só permanece quem está sendo conduzido, discipulando-se, sendo ensinado. E veja só, queridos, discipulado não é só ensino, é comunhão. É comunhão. Jesus passou 3 anos com os discípulos, certo? Só ensinando? Sim ou não? Jesus comia, Jesus bebia, dormia, acordava, andava, caminhava, fazia tudo com eles.
precisamos uns dos outros, precisamos ter comunhão com os outros. Sozinhos, dificilmente seremos discípulos. Os 12 e Jesus andavam praticamente 24 horas juntos. Sempre. Nós precisamos disso. Dê valor à comunhão. Não é da ceia que eu estou falando. Dê valor à comunhão, porque ela nos fortalece também como servos do Senhor e discípulos. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Sou falho e preciso muito da Tua graça. Eu necessito das Tuas misericórdias, Senhor. Me ensina, Senhor, a cada dia a ser mais parecido contigo, mas que isso não fique somente comigo. Eu possa partilhar isso com alguém. Possa, Senhor, abrir o meu coração a alguém que esteja na posição de discipulador, que eu seja humilde e reconheça que eu preciso de outras pessoas, até mesmo para me confrontar, Senhor, para ser mais parecido contigo. E que isso não fique só para mim, Senhor, que eu possa também repartir, me doar por outras pessoas, a ponto de levá-las à estatura de varão perfeito. Ajuda o nosso lar a cada dia a ser, Senhor, um celeiro de bênção, um canal da manifestação do Teu Espírito Santo, onde quer que nós estejamos. Nos faz discípulos, Senhor. Nos faz ouvintes, tementes. Nos faz, Senhor, ordeiros. Nos faz honestos, nos faz verdadeiros, justos, irrepreensíveis, Senhor, em toda a nossa maneira de viver, para que assim nós possamos repartir e compartilhar e discipular outras pessoas conforme esses preceitos, conforme esses princípios, essas premissas, Pai. Que nós possamos a cada dia mais sermos, ó Deus querido, tão envolvidos com a Tua causa. A Tua causa não é, Senhor, fazermos muitas vezes o que nós achamos que é o Teu reino, que é a Tua obra. Nem tudo que fazemos, às vezes, é realmente, Senhor, a Tua obra, o Teu querer. O que Tu vieste fazer aqui na terra foi salvar e ensinar o Teu Evangelho e fazer com que muitos se arrependam e se cheguem a Ti e cresçam na Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda nesta caminhada a fazermos a mesma coisa. Sermos ensináveis em primeiro lugar, para ensinar a outros, não só aprender como praticar. A regra é aprender, praticar e transmitir o que estamos praticando, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos muito de Ti para isso. Que nós não estejamos envolvidos com muitas coisas que às vezes não têm um valor efetivo para o Teu reino. Que a nossa preocupação, Senhor, não seja números. Que a nossa preocupação seja o Teu reino. Como diz o tema deste acampamento, Senhor, que venha o Teu reino sobre nossas vidas. Que nós pratiquemos o Teu reino. Que Tu seja o nosso Rei, que este reino seja cumprido em nós. Nos faz discípulos e discipuladores, Senhor, que amem a Tua vontade, que amem o Teu coração. Obrigado, Senhor, por tudo e nos ajuda nesta caminhada. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos e Te adoramos e Te amamos, Senhor, porque Tu tens sido um Deus tão longânimo que ainda nos dá a oportunidade de refletir. O Teu Espírito Santo ainda está nos incomodando. Isso é muito bom, Senhor, porque isso demonstra que Tu não desiste de nós, mesmo sendo o que nós somos. Muito
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nos ajuda a irmos e fazer discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, por fim, eu quero avisar para você, se você não tiver o recurso para fazer a inscrição no curso intensivo de liderança do dia 9 ou do curso de teologia básica a partir do dia 10 para adolescentes e 11 para jovens e adultos, por favor, faça a sua pré-inscrição, reserve a sua vaga, porque as vagas são limitadas e daqui a pouquinho não vai ter mais vaga e vai encerrar. E se você demorar, quando você chegar, não vai ter mais as vagas. Amém? Queridos, eu queria lembrar mais uma coisa. Baiano, joga aquela hashtag, saia do banco. A igreja está em campanha, pessoal. O Baiano colocou saia do banco, mas ele devia ter colocado saia da cadeira. O Levi não viu, né? Mas eu acho que tem que ser saia da cadeira, né? Mas aqui, pessoal, todas essas áreas estão disponíveis, estão precisando de gente para trabalhar. Se você sente atração por uma delas, por favor, lá na bancada da mídia, você bota lá teu nome, teu telefone, qual é a área que você sente atraído, e vão entrar em contato, o líder da área vai entrar em contato com você, ok? Amém, queridos? Vamos ficar em pé então para orar e nos despedirmos. Obrigado, Levi, Jéssica. Amados, não esqueçam, você que tem o telefone que é chamado de smartphone, ou você que tem em casa uma TV que é chamada de Smart TV, ou seja, eles se comunicam à internet. Se a tua TV não for Smart TV, você compra um aparelhinho e transforma a tua TV em Smart TV. E aí você clica, abre lá no YouTube, é fácil, e você busca o canal AD Primeiro Amor. E lá no AD Primeiro Amor tem uma lista que hoje em dia se chama de playlist, né? É uma lista das pregações. Essa pregação vai estar lá. E eu convido o Levi a assistir a pregação também, a ministração sobre discipulado, planejamento estratégico, e a aula de hoje que foi o serviço, né? Que é exatamente aquilo que foi ministrado. Primeiro você vem, você vai ser discipulado e daqui a pouquinho você já está servindo também. Então, por favor, é importante que todos da igreja assistam. Eu já assisti, já revi e me acrescentou muito. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse início de semana abençoado. Eu acho que não tem povo que inicia a semana de uma forma mais abençoada do que esse aqui, porque a gente inicia no domingo e inicia na casa do Senhor, nos consagrando e aprendendo do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Deus, que Tu possas relembrar e levar a cada um a abrir os seus smartphones, abrir as suas TVs e assistir às pregações, às ministrações que estão lá, falando de planejamento estratégico na igreja, falando sobre discipulado, serviço, porque é muito importante. A aula da EBD de hoje, Deus, é muito importante que todos realmente possamos assistir e meditar sobre isso. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por todos esses cursos, por cada líder que está se dispondo. Queremos Te agradecer, Deus, porque já tem uma equipe grande trabalhando para os encontros. O encontro vem todo novo, reformulado, muitas coisas diferenciadas. Deus, nós Te pedimos pelos cursos que vem de teologia, de liderança, nós Te pedimos pelo curso que vem do governo e política, que vai ficar 1 ano e meio, tantos cursos da Universidade da Família, mas nós pedimos, Senhor, principalmente e especialmente, por esse acampamento que começa na quinta-feira à noite, que os nossos filhos sejam edificados, que eles sejam impactados de forma extremamente positiva e proveitosa, e que eles voltem diferentes, Deus, prontos, Senhor, a Te seguir e prontos a renunciar o eu e crescer na Tua carreira, na vocação que Tu chamaste a cada um de nós. Muito obrigado por tudo, graças Te damos, oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a consolação do seu Santo Espírito esteja com você, com a sua família, com todos aqueles que você ama. E aqueles que recebem, digam amém. Deus abençoe. Pessoal, estou vendo o Jefferson e a Desirê ali, a Marlúcia que estava fora, que está nos visitando. Deus abençoe, são bem-vindos em nome de Jesus.